Fique à vontade. Eu estou mandando para vocês aí todos os links da transmissão. Então, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais um Redação Sudeste, hoje com um tema diferente do que a gente, né, vem debatendo. O Redação Sudeste ele tem sido palco para vários debates referente à pandemia, referente à Covid-19. Então, hoje a gente trouxe um tema sensível também, que é a questão da mineração, da intenção de um projeto de mineração às margens do rio Camaquã. Ontem foi disponibilizado, né, aqui na página do Sudeste, o documentário Dossiê Viventes, um documentário que fala, né, sobre o projeto, sobre a intenção de mineração de uma empresa, mostrou a área, muitas pessoas conversaram, muitas pessoas pautaram. E hoje a gente veio, então, com convidados especiais, convidados que fazem parte, né, da história dessa luta da mineração. Então, eu gostaria de começar com a apresentação deles. Eu não vou apresentá-los, eu vou pedir que eles se apresentem, até para que, né, a nossa população conheça mais e já se sinta íntima dessas pessoas que são tão especiais. Márcia, pode começar com a tua apresentação? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui online com vocês. Sou Márcia Colares, né? Sou integrante da Grupa, que é a Associação para a Grandeza e União de Palmas, uma associação regional com sede em Palmas, Bagé, e integrante da UPP Camaquã, né, que foi um grupo que surgiu em 2016 em razão dessas ameaças de mineração ao rio Camaquã. Vera, pode te apresentar para a gente? Eu sou Vera Colares. Sou pecuarista familiar, moro em Palmas, que é um distrito de Bagé, às margens do rio Camaquã. Sou presidente de uma associação chamada Grupa, que é da comunidade aqui de Palmas, e também faço parte da UPP Camaquã, que é o grupo que a gente criou para defender, né, o Camaquã contra a mineração. Daniel, te apresenta aí para nós, que não é só o pessoal de Encruzilhada que está nos assistindo hoje. Olá, boa noite. Sou Daniel, mais conhecido como Mamute. Tenho um comércio aqui em Encruzilhada e sou um apaixonado pelo rio Camaquã em geral. Assim, desde que conheci, comecei indo para casa de amigos para frequentar, porque gostei muito do local. E lá se vão 10 anos. Após isso, comprei a minha casa lá e, por mim, moraria sempre lá. Se não fosse necessidade de trabalhar, eu poderia estar sempre lá junto com a minha família, porque é um local que é onde eu chego, a gente renova, só em estar lá. Então, eu sou administrador da página do Passo da Guarda também, que é a localidade onde eu moro. E todas as postagens, até estava comentando antes com a Linay aí, todas as postagens que eu faço referente ao Passo da Guarda ou Camaquã, eu sempre coloco o paraíso do Passo da Guarda, né? Não só do Passo da Guarda em si, mas em toda a extensão do rio. Eu participei também no ano de... Nós estamos em 2021, 20. Eu participei no ano de 2016 da expedição do rio Camaquã, que partiu do Rincão do Inferno até a Lagoa dos Patos. Foi uma, como é que eu vou te dizer, Lina? Uma experiência, assim, para quem gosta e curte o rio Camaquã e todas as belezas dele, foi muito gratificante essa participação com eles. Que bom. E agora o grande professor Filomena. Boa noite a todos.
Boa noite. Eu sou professor da FURG, aposentado. Trabalhei a minha vida inteira ensinando ecologia. E depois, mais ao fim, eu me dediquei a fazer laudos de crises ambientais, de avaliações sobre esses grandes acidentes, e terminei me associando à Grupa também, quando conheci a Vera e a Márcia. Então, não moro nem perto do Camaquã, eu moro em Rio Grande e em Porto Alegre. Atualmente eu estou aqui na casa do meu pai em Porto Alegre. Acho que, Márcia, pode começar a iniciar contando por que esse povo todo se reuniu, por que essa luta acontece, por que essa união, qual é a pretensão desse projeto de mineração. Eu sei que muita gente viu o documentário, mas partindo de vocês hoje seria interessante. Bom, esse movimento, né, contra a mineração surgiu em 2016. Na verdade, a gente sempre teve preocupação com a mineração. Desde que eu me conheço por gente, desde criança, né? A gente já sabia, antigamente tinha uma mineração da CBC ali nas minas do Camaquã. Então isso sempre foi uma sombra, assim, na nossa vida, assim, a gente sempre teve essa preocupação. Mas aí depois ela fechou, né? Depois que teve um acidente ainda em 1988, que vazou mercúrio e outros que a gente nem sabe bem o que no Rio, né? Que teve um grande acidente. Aí, por um tempo, a gente esqueceu um pouco a mineração, né? E aí, em 2016, nós ficamos sabendo das intenções da Votorantim, né? Instalar uma mina de cobre, chumbo, zinco, nas margens do Rio Camaquã, novamente, entre Caçapava e Bagé. E aí, isso foi o que motivou a gente recomeçar, né? A agir, assim, a tomar providências. Logo que a gente tomou conhecimento, nós começamos já a fazer abaixo-assinado, falar com pessoas da região, para ingressar com uma representação no Ministério Público Federal. Depois disso, a gente ficou sabendo também que a ADAC tinha já entrado uma representação, e em razão disso foram marcadas audiências públicas, né, em 2016, em novembro de 2016, que foram em Bagé, Pinheiro Machado e Santana da Boa Vista. Sendo que quando nós ficamos sabendo, já tinham acontecido audiências públicas em Caçapava, 2, que nós nem tomamos conhecimento, o restante da região afetada. Então, nós começamos a fazer mobilização, falar com pessoas, visitar os municípios. A gente visitou Pinheiro, visitamos Santana da Boa Vista, fazer trabalho, panfletagem. Fizemos várias atividades, né? Começamos a conversar e nos encontramos essas pessoas, como o professor Filomeno, o professor Alten, né? Foi os primeiros que a gente encontrou. A Ingrid, né? Que também tem casa ali nas Minas. E a partir daí, assim, foram várias atividades. Começamos a visitar todos os municípios, né? Como Encruzilhada, Canguçu. Fomos conhecendo muitas pessoas, e o que surpreendeu nessa questão foi a quantidade de gente, assim, que ama o Camaquã e se interessa, assim, se preocupa, né? No Rio Grande do Sul, com a natureza. Esse foi o ponto positivo de tudo isso, encontrar tanta gente, assim, disposta a lutar, né? Por algo tão importante, assim, que é a nossa natureza, né? Que é o rio. Biodiversidade e tudo mais. São tantas coisas que quando eu começo a pensar, eu nem lembro direito o que a gente já fez de tanta coisa. Márcia, para as pessoas assim entenderem, vocês moram na cidade de Bagé, né? Mas a propriedade de vocês, ela fica a alguns 800 metros, não é? Sim. 800 metros do local onde pretende acontecer esse empreendimento de mineração. Exatamente. Apesar de ser em Caçapava, né? Vocês são vizinhos, né? Desse suposto projeto. É que o Rio Camaquã faz a divisa entre Bagé e Caçapava, né? O distrito de Palmas faz divisa com... É ele que faz divisa com Caçapava, no caso, né? Que é um dos maiores distritos de Bagé, né? E o mais populoso também, que nós moramos lá, né? Em Palmas. Eu trabalho em Bagé, mas nós também temos casa lá. Então, eu sou morador itinerante. A Vera mora mesmo em Palmas. Ela está lá agora, nesse momento. Então,
Sim, a nossa casa, a nossa família, a mãe, todo mundo mora lá, né? Então, é a nossa casa, e é onde eu nasci, onde eu vivi até muito tempo, e ainda continuo. E fica geograficamente, sim, a mina fica a 800 metros de Palmas, né? Porque ele é nas margens do Camaquã, praticamente, né? Essa medida. Além dela ter equipamentos, né, que vão bombear água que vão ficar dentro do rio. Então, esse 800 metros é até menos que isso. Sim, acaba ficando mais próximo ainda. Professor Filomena, de uma forma que nosso pessoal aqui possa entender que projeto é esse, o que essa gente quer extrair, de que forma eles querem extrair, o que eles pretendem aí na região, por que essa região, né, uma região distante, uma região tão rica, qual a intenção deles em se instalar às margens do rio Camaquã? Vamos por partes. Em geral, as companhias mineradoras, elas, é uma parte, inclusive, que eu não entendo muito. Elas utilizam o conhecimento que o governo brasileiro fez levantando os potenciais de minerais no país inteiro. Isso é a parte que eu não entendo, porque o governo faz esse levantamento e depois vem uma empresa, que inclusive pode ser estrangeira, de outros países, em geral ou se associam, mesmo que o nome seja fantasia, e elas ganham de presente esses dados. Isso eu acho interessante, porque é um trabalhão que o governo fez com vários projetos de levantamento de potencial de minerais no país inteiro. Geólogos e muitos se dedicaram à vida, e aí chega uma companhia. E essa região que a Vera e a Márcia falam, ela é abundante em vários minerais. Se fala em ouro, inclusive, se fala em diamante. A Vera e a Márcia me corrijam, por favor. Então, eles começam a pesquisar e, de uma hora para outra, o Rio Grande do Sul começou a ser um alvo de muitas empresas. Até aí, é uma coisa normal. Começa a ficar ruim é que essas empresas vêm com um projeto pronto, em geral trabalham discretamente, 1, 2 anos sem ninguém saber, e ela vem com um projeto pronto, que existe uma legislação que esse projeto tem que ser apresentado, inclusive, para a sociedade. E aí há um problema imenso, porque são volumes e volumes, 3, 4, 5 mil páginas, e existem audiências que não funcionam. Não funcionam porque a empresa tem um tempo maior, a sociedade que está ali não entende muito os termos técnicos, as perguntas ficam difíceis. Eu até me senti na campanha, eu já fui político, assim, o cara tem 2 minutos, 3 para falar e acabou, né? E a empresa traz, em geral, uma figura que responde, faz de conta que responde com termos técnicos também. Então, ali começa a se adaptar um processo que há muitos anos que eu reclamo. Porque essa empresa ela tem que fazer um estudo dos impactos ambientais, sociais, culturais, e esses trabalhos cada vez estão piores. Tanto que no caso desse empreendimento, numa audiência, eu disse que como professor, de 0 a 10 a nota, eu dava 4,5 e rodava a empresa. Ou seja, tinha absurdos ali incríveis, porque eles têm que fazer esse trabalho, e às vezes eles procuram uma empresa que cobre menos, uma empresa que não tenha conhecimento nada da área, então vai lá, por exemplo, no caso deles, é um bolo assim de papel e não falava de inseto nenhum, vou pegar um ponto só, não tinha insetos na região. Então a gente começa hoje no Brasil a discutir, agora até meio que parou, mas esse estudo de impacto ambiental, o EIA, e o RIMA, que é o relatório, um bem complexo e o outro bem simples para as pessoas entenderem, eles não estão funcionando bem para a sociedade. Eles podem funcionar bem por essas empresas. Eu já recebi uma vez para analisar um EIA-RIMA que tinha 8.000 páginas. E eu tinha que ler em 1 mês. E o senhor acha que isso já é de propósito para que confunda, para que dê trabalho? Certamente.
porque tu pode fazer um estudo direto, mais completo, e tem muitas, tu tem que ter assim uma calma de ler, e no caso aqui que nós estamos olhando, eu li linha por linha, todos. E aí tem coisas assim, tipo, vou citar um caso, quando tu faz pilhas dos minerais lá, se chove não produz ácido. Vide anexo número 10. Aí eu fui lá no anexo número 10, é um relatório bom de um laboratório de São Paulo. E lá está escrito que eles fizeram 5 testes. 3 não deram formação de ácido e 2 formou ácido. Como é que lá no texto está escrito que não forma ácido? Porque eles apostam que ninguém vai ler em detalhe e não vai lá no laudo. Então, existe aí embutido, uma jogatina de não falar corretamente. Esse trabalho também vai para o governo do Estado. Para o governo do Estado ler. E essa seção do governo do Estado também não tem gente suficiente para ler pilhas. Eles não têm só esse estudo, só esse caso, tem vários. Então, vira até aí, que a gente pode ir um pouquinho mais adiante, vira um processo que não é transparente, não é claro, e o principal, que é a comunidade, ela não é engajada na verdade. Eles ficam mostrando e prometendo coisas que, inclusive, nem deveriam estar no assunto. Uma firma que vai minerar uma área, ela não pode prometer um cinema para a cidade. Ela não pode achar que pode mudar e apresentar para as escolas que são carentes um programa que ela faz. Ela não pode ajudar uma administração de uma prefeitura. Mas ela sabe que essas áreas pode acontecer isso. E a gente sabe que essas promessas estão acontecendo, né, professor? Eu vou fazer um parênteses aqui muito importante. Em todos os casos que eu conheço no Brasil, existe isso. Promessas. Que nem deveriam constar ali, porque não tem nada a ver, porque quem tem que arrumar a escola é o governo do Estado. Agora, se o governo do Estado também é carente, se não é eficiente e cede também, começa a ter uma coisa complicada. Porque já tem assuntos que não deveriam estar nesse relacionamento. Então, essa empresa veio, achou que, como era uma área vazia, entre aspas, né, pouca gente morando, o EIA-RIMA ia colar e não colou. Não colou mesmo, foi um dos piores que teve aí. O grupo que a Márcia, a Vera e a gente depois entrou e foi juntando o pessoal, fez uma pressão que eu considero na história do Rio Grande do Sul, e eu comecei a mexer com ecologia em 1974. Em 74 eu comecei a mexer com ecologia. Eu nunca tinha visto um movimento assim. Já teve aqui em Porto Alegre da Borregar, mas foi um outro caso bem diferente, porque aqui tem Porto Alegre, né? Tu faz uma reunião em Porto Alegre, aqui tem 1000 pessoas, né? Já no interior é difícil a gente juntar, né? Então, o caso da Borregar era uma outra situação econômica, militar, puseram o irmão do então presidente do Brasil como diretor da firma para ninguém falar nada. Mas como na história do Rio Grande do Sul não teve um movimento assim que conseguiu comprovar, com todos os problemas que a gente tinha, todas as pessoas trabalhando pela camiseta, pelo lugar, ninguém ganhou nada para trabalhar, e voltou para o governo, e o governo está passando o trabalho até hoje. Porque aí começou um jogo, para mim também, espúrio, entre o governo e a firma. O governo chegou lá e disse assim, isso aqui não pode ter, tem que fazer de novo. Porque existe no Brasil, para mim terminar, minha fala não ser tão longa, depois eu volto de novo, existe no Brasil um mito que o EIA-RIMA não pode ser negado. Não existe isso. Se tu fizer um EIA-RIMA uma porcaria, não tem essa do governo ficar, arruma a folha 5, arruma a folha 15. Não, tá errado, deu. E se a comunidade disser que não quer, não quer. Não é o governo que vai escolher. Está invertida a ordem. O governo está lá para servir para a comunidade. Não é o contrário. Não é o contrário. As pessoas podem até achar que o governador, sim, é uma grande figura, ali ele está ali, né? Daqui um dia ele não está mais, mas ele está ali para o Rio Grande do Sul.
Agora, a conversa que ele tem paralelo com essas firmas aí, isso aí não deve nem... eu realmente, entre as 5 coisas que eu tenho a crítica do EIA-RIMA, desses estudos, a segunda é essa, esse relacionamento que o governo começa a ter. Tanto que a gente pode citar que o atual governador, até pouco tempo, o chefe do gabinete dele era da área de mineração, né? Ou gosta da área de mineração. Deixou sempre claro, né? Então, tu já vê que ali já tem uma coisa, o sujeito não é torto, assim, pro lado, né? Já tem uma preferência. Já tem uma preferência. E a comunidade fica muito numa situação ruim, por não saber direito, aí começa a ouvir, olha, vai ter cinema, vão asfaltar a estrada, vai ter um hospital melhor. Opa, que é isso? Então essa empresa é um governo. Essa empresa não é uma empresa de mineração. Se ela vai começar a doar para todo... Por que ela não vem aqui em Porto Alegre oferecer isso? Porque é mais fácil aqui no interior, né? Na verdade, a empresa subestimou, né? A empresa acabou subestimando eles vieram mal, se não me falha a memória, uma análise que eu fiz, eles vieram mal acostumados da Bahia. Eles achavam que estavam na Bahia. Que encontraram os gaúchos e agora estão cortando um dourado. Márcia, eu não sei, nas audiências públicas que eu fui, eu achei que o Parlamento Gaúcho nos deixou desassistido, a maioria deles, né, no caso. Tu não sentia isso nas audiências? Eu me sentia meio que desrespeitada, porque eles ficavam 5 minutos, faziam um pronunciamento deles, iam embora, não ouviam os nossos especialistas, os nossos profissionais, que, diga-se de passagem, são todos eles pessoas extremamente conceituadas e que não ganham nenhum centavo para prestar essa assessoria, né, em defesa ao Rio. Tu não te sentiu desassistida mediante essas audiências públicas que a gente foi no Dante Baroni? Elas são difíceis, né? Como é que eu vou dizer? Assim, a gente não tem uma participação tão efetiva, né, quanto deveria, né? Tanto que foram, assim, das que a gente teve lá, poucas pessoas puderam se expressar, né, dos que estiveram lá. Quanto aos parlamentares, né, a gente tem apoio de alguns, mas não da maioria, né, com certeza. Até porque tem um projeto em andamento lá para tornar o Rio Camaquã patrimônio histórico, paisagístico. O que nos ajudaria, né? Sim, seria muito bom, e esse projeto não andou, né, desde que foi proposto. Eu acho que está guardado. Eu consulto ele não se movimentou, quer dizer, não há um interesse, assim, dos nossos deputados, né, infelizmente. Embora tenha, assim, a gente sabe que tem vários que estão do nosso lado, né, que estão apoiando. Mas, realmente, também a participação, né, eu lembro de uma audiência lá mesmo que muitos queriam falar e não foi possível, né. Não foi deixado. E até mesmo ofensas a gente ouviu, né, de um deputado. Um deputado nos olhou e disse que nós deveríamos voltar para os nossos poleiros. Acho que foi meio assim que ele falou, né? Aquela frase eu não vou esquecer, porque... A educação não é para todo mundo. Foi complicado. Teve outro também parlamentar que acabou puxando a prefeita Fábia pelo ombro, né? Eu me lembro que o prefeito Nato de Amaral tomou as dores por ela. Então, quando a gente fala em luta contra a mineração, é luta mesmo. A gente passa por esses constrangimentos e por essas ofensas. E também, quando aquela audiência pública que foi lá em Minas... Foi em Minas do Camaquã, eu e a Kathleen, nós chegamos mais cedo e nós saímos andando pela cidade e uma caminhonete da Votorantim, enquanto nós percorríamos a caminhonete, né, onde nós íamos, eles iam, claro, não atentaram nada, mas é uma forma de intimidar, é uma forma de desrespeitar. Então, quando a gente fala em luta, é por esse tipo de constrangimento, é por esse tipo de coisa que a gente passa. Mas o que mais me chocou foi essa questão vinda do parlamento, deles não escutarem, né, o que tinham os nossos especialistas para dizer, e acontecer esse episódio que nem a gente foi ofendida, e depois também um outro deputado acabou pegando a prefeita Fábia pelo ombro, porque numa discussão o que ele falou, ela derrubou em 5 palavras. Então eu não gostei do que aconteceu em relação a isso. Eu acho que eles poderiam ter pelo menos educação e respeito com o que nós estávamos fazendo lá.
Na verdade, isso é muito jogo de interesses também, né, Lina? E ontem, olhando ali no documentário, quando alguém expõe alguma coisa assim que ia contra o que eles estavam dizendo, a gente olhando a cara deles assim de desprezo, de não achismo para aquilo que as pessoas estavam demonstrando. Então isso mostra que isso é mais interesse, muito interesse em dinheiros, né? A gente estava aqui no bar olhando e quando um rapaz pegou e exaltou ali que mineração aqui não, a cara de desprezo, eu não sei que rapaz era aquele, se ele era um vereador, um prefeito ou um juiz, eu não sei o que era ali, e demonstrou assim total desprezo assim por aquilo ali, né? Então a gente vê que a gente, na verdade, que a gente fala muitas vezes não é escutado por eles. Eles estão mais pelo caso deles. E a gente que é morador e que conhece, se vire, né? E essa parte que o professor Filomena falou da questão de a empresa não é o poder público para estar dando escola, para estar asfaltando, para estar dando suporte. Uma professora em Minas do Camaquã, ela acabou também ofendendo a Vera, lembra, Vera? Ela é diretora de uma escola. Por quê? Porque haviam prometido para ela a pintura e reforma da escola. Antes mesmo de iniciar o projeto, ela já estava com, não, olha, a tua escola vai ser pintada e reformada, e ela estava lá com a turma de alunos, no fim, ela levou a turma de alunos para ir contra a mineração, e depois no final alguns dos alunos chegavam para nós e pediam contato e queria saber mais, mas pela nossa parte, não pelo que a professora estava expondo. Então, quando o que tu viu ali, Mamute, é pesado, a gente ofensa, é discussão, é pesado, e única e exclusivamente por quê? Porque eles estão sendo contrariados. E só faz a gente pensar o quê? Ganância, poder, dinheiro. Por que uma opinião, né, que está sendo embasada, que vai ser em prol de uma região toda, vai estar causando toda essa revolta? É complicado, né? É difícil tu assimilar de uma forma que não vá pensar em alguma ilegalidade, em alguma imoralidade. Eu acho que o professor pode explicar como é que eles pretendem minerar lá, explode, para onde é que vai o rejeito, explicar o princípio assim da mineração para a nossa audiência entender. Leonardo, posso tirar uma duvidazinha com o professor? Claro, fica à vontade, fica à vontade. Professor, assim, em torno de uns 8 meses atrás, a gente desceu ali do balneário Passo da Guarda em direção ao Amaral, né? Pescando, ali andando. Eu não sei se isso é embasado já em alguma coisa, se já tem alguma movimentação deles, eles já estão largando algum rejeito no rio, porque o rio é um rio muito rico em peixes, em aves, em toda, enfim, assim, em tudo que consta nele, assim, eu digo de vida do rio, né? Tem uma parte do rio que dá uns 3 quilômetros abaixo do balneário Passo da Guarda, que estava com em torno de 1 metro. Tem a água, né? Em torno de 1 metro de espuma. Tá? Chegava a trancar o barco naquela espuma. Sabe? E já aconteceu de nós pegarmos peixes ali e tá com as guelras estragadas, vamos dizer assim, com manchas. E nos disseram que já tinha alguma movimentação deles com alguns rejeitos já no rio. Eu não sei se isso é verdade ou não. Na prática, eles não poderiam estar jogando nada. Porque eles fizeram os testes para ver quanto que tem do chumbo, cobre, prata, vai dizendo. E a licença está em cima de começar a mesa, e tudo está em cima da mesa do governador até hoje. Eu teria que ver essa situação dessa espuma. Não sei se a Márcia e a Vera podem ajudar. Eu nem sabia desse ocorrido. Existem cidades no caminho que ainda não têm tratamento, mas eu não acredito que dê essa quantidade de espuma, assim. Então é algo que teria que ver. Se tinha um odor, que tipo de espuma que é. Eu até acredito que eu deva ter fotos. Gostaria de ver. Que a gente tirou. Eu até vou verificar se eu tenho. Troca os contatos.
e vou passar para ti, Linai, para mostrar. Tá, E os peixes também, eu tenho fotos, assim, das guelras que a gente pegou, daquelas manchas, assim, sabe? Não é natural, tem peixes iguais. Tem que olhar isso aí. Tem que olhar, porque tudo é possível. Eu só queria terminar uma parte da outra parte que eu falei, porque eu me esqueci de dizer uma coisa muito importante para os nossos ouvintes. Essas empresas, elas oferecem essas coisas, né, de estrada e coisa. O dia que acontece alguma coisa errada, então andei em Mariana, andei em Brumadinho, andei no derrame de óleo, elas desaparecem. Desaparecem. E aí, quando aparecem, tu vais ter que ir no juiz, tu vais ter que contratar um advogado para te pedir uma cerca que eles arrebentaram. E isso vai demorar 1, 2 anos, lá sei eu, porque em Brumadinho ninguém ganhou quase nada. Até agora nada. Tá? Aí elas viram o contrário. Viram exatamente aquele sorriso de oferta, eles vão virar assim e vai ser uma outra pessoa que vai falar contigo. E aí é terrível. Em Brumadinho eu vi coisas que, se a gente falar, ninguém acredita, tem que mostrar. Porque quase que eles invertem assim, dizer que o culpado foram as pessoas que foram morar ali, mesmo que morassem ali há 200 anos antes. Eles começam a colocar barreiras para te conseguir o que tu tens que conseguir. Eu acompanhei lá em Brumadinho um casal idoso que não tinha, ainda estava no hotel, ninguém aguenta ficar no hotel como eles estavam. Quem tem assim criação de animais, quem tem área verde, tudo, não aguenta no hotel. Se tu for para um hotel ficar 2 meses, tu não aguenta um hotel. O hotel é muito bom, e o cara vai, essa é novidade, depois tu não aguenta, porque aquilo é horrível, tu não tem personalidade, a tua personalidade, tua mão não está ali, como se diz a mão, né? Um dia antes de eu vir, eles ganharam uma casa. Eu fui com eles olhar uma casa. A senhora gostou muito, porque saiu de um hotel, foi para uma casa. O senhor detestou porque ainda está querendo as galinhas, o porco, o cavalo, tudo. E quando eles foram assinar, as pessoas, o representante lá em Brumadinho disse assim, essa casa é por um tempo até nós resolvermos o que vocês merecem. E ela começou a chorar e não parou mais. Porque ela achou que estava indo para uma casa boa, né? Um sobrado, razoavelmente novo, que alguém botou para alugar. Eles alugaram, mas na hora de assinar tem essa história. Não pensa que tu vai para aí, né? Pois se a gente achar que tu merece 50 mil reais, tu vai uma casa lá. Não. Então, eles viram totalmente. Eles têm um livro com o preço que eles dão pelo que tu perdeu. Então, tu perde uma televisão, eles têm um preço lá. Tu não compra nenhuma usada com aquele preço. E se eles quiserem te prejudicar bastante, eles vão pedir a nota fiscal. E aí tu diz assim, mas a lama levou tudo. Como é que eu tenho? Bom, tu vai na loja e consegue uma segunda via. Tu vai ter que provar que tu tem uma... Aí eu consegui, às vezes a gente tem que ter contatos e tudo, eu consegui esse calhamaço de coisas. Vocês não acreditam o preço das coisas que tem ali. Me lembro que a senhora disse que tinha um bidê, ele foi lá, procurou, um bidê daqueles do lado da cama, assim, daí ele disse, o meu era bonitinho, R$30. Pega R$30 e vai na rua, numa loja de móveis, e me diz, tu não compra uma cadeira, não compra... Então, aí eles viram, então toda aquela coisa, que eles são bonzinhos, que vão oferecer, coisa, o dia que der um problema, e sempre tem chance de dar um problema, porque eles trabalham exatamente com esse esquema, né? Eles vão fazer um buraco imenso, que quase que eu não consegui lá em Brumadinho lá chegar, porque quando acontece acidente tem isso também, né? Para mim, ganhou o prêmio foi em Mariana. Em Mariana eles cercaram todinho o distrito, passaram um cadeado, fechou o portão. Ninguém entrava no distrito, nem quem morava lá. Vocês já viram uma empresa particular ser dona de um distrito? Aí eu fui com alguém da prefeitura, que não era bem lá em cima, e o rapaz armado disse, não, tu só entra aqui com aval do prefeito. Então nós não conseguimos entrar a primeira vez em Mariana.
Na segunda vez nós conseguimos entrar. Mas muda tudo. Eles ficam até dono da área. Então, como eles trabalham com essa mineração, que é fazer um buraco, e aí se usa toneladas e toneladas e toneladas de dinamite, está no projeto deles quantas toneladas eles compram, e separam o material que não interessa. Que no caso, em algumas, vai formar uma barragem imensa também. Por exemplo, essa lá que é outro assunto, que é a do fosfato, a barragem é muito grande. E eles estão mudando para dizer que não tem, porque eles ofereceram uma parte do projeto, na outra parte da barragem. Essa do fosfato lá, para se ter uma ideia, a área total é equivalente a 1.000 campos de futebol. Então imagina, 1.000 campos de futebol, se tiver alguma área, se tiver algum problema, essa área direta, que a gente chama ADA, é 1.000 campos de futebol. Então a mineração é toda assim, céu aberto, né? Depois existe uma outra, que eu já tive também, e foi um problema imenso em Santa Catarina, que é a mineração subterrânea, que aí é muito complicada. Todas elas mexem com muita água, todas elas mexem com muita poluição, todas elas mexem com o desmanche. Não tem como tu fazer um buraco imenso e não desmanchar todo o ambiente. É tão grave que, em geral, eles dão ali quantos anos essa mineração vai durar. 20 anos, 30 anos. Normalmente eles pedem mais extensão para minerar mais e aumentar mais essa área de influência. Então, algumas eles dizem, olha, a nossa área de influência é 1.000 campos de futebol. Mas eles já estão entrando no início lá, pedindo extensão, ou seja, vai aumentar mais, mas eles não dizem no início, senão a turma se apavora o tamanho que é. No meu ponto de vista, no caso lá de Bagé, eu já falei isso para várias promotoras, pessoas da área do governo aí, se uma mineradora dissesse que ia destruir fonte de água, olho de água, seja o nome que se der, eu já não deixava colocar lá. Porque não é possível que uma firma particular termine com uma fonte de água que está ali há milhões de anos e que pode servir no futuro, vai valer mais ainda. Então, essa aqui aí de Caçapava, essa que nós estamos falando, eu até já perdi o número. A Márcia pode me ajudar. Quantas fontes vocês marcaram ali que vão destruir? A fonte em si, e ela tem uma importância, um valor que a nossa sociedade não está ainda pronta para entender. Nós só vamos entender quando faltar água. Aí nós vamos sair procurando fontes de água, tanto que as maiores indústrias de bebidas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, vai dizendo, elas compram fonte d'água. Em qualquer lugar. Se tiver uma fonte, elas vão lá e compram. Cercam, plantam em cima uma floresta para preservar a fonte e aquilo fica guardada porque elas sabem que vai faltar água. E água boa. Já tem preço. E aí elas vão ser donas disso. As mineradoras é o contrário. Eles arrebentam tudo. Tudo. Fica um buraco. E aí vem aquela conversa que vai recuperar. Pode olhar ali São Jerônimo, Arroio dos Ratos, pode dar uma volta lá e vai ver o que é a recuperação que eles fazem. Esse nível de entendimento é o que a gente tem dificuldade nas audiências públicas de explicar. Para mim, a única coisa que eles podem fazer é não deixar eu falar. Eu já tive isso também. Já fui várias vezes em eventos que teve um que foi muito engraçado. Sobre economia, o impacto da economia no meio ambiente. Então, fui eu e um amigo para o Rio de Janeiro. Aí chegamos lá, só economista, né? IBGE, aquela turma toda, os caras falando, e um cara passava por nós e dizia assim, daqui um pouco vocês vão ser chamados. Aí a gente meio que se arrumava, assim, bom, vamos falar. Terminou o dia, nada. No segundo dia terminou e nós íamos embora, acabou o evento. Aí eu brincava até, o que eu vou dizer na universidade? Eu vim aqui, sentei, e ouvi os caras, e não deixaram a gente falar, nada. Então eu já fui a eventos que eu não pude falar. Mas isso é uma tática muito famosa, né? Nas audiências, se tu não te inscreveres os dias antes, tu não fala, não é, Márcio? Chegar na hora lá, querer inscrever, os inscritos. a fila já tá gigantesca. E tem gente que eu me lembro,
Isso eu me lembro. Tem gente que se inscreveu antecipadamente e não estava na lista. Ainda tem burlo assim. Me lembro que tem gente que ficou furioso, né? Foi em Santana da Boa Vista, né, Vera? Foi em Santana, foi. Muita gente que tinha se inscrito. Outra coisa ruim, essas cópias de trabalho, eles fazem meia dúzia. Hoje em dia, até a questão da mídia aí, cópia e a internet ajuda. Mas antigamente eles botavam 3 cópias só no Rio Grande do Sul inteiro. Cara, eu fui uma vez com o professor Alten a Caçapava. Eu e ele fomos a Caçapava para ler. Chegamos lá, era dentro da Câmara de Vereadores. Ficamos 2 dias socados dentro da Câmara de Vereadores. Fomos tratados muito bem, com cafezinho, salgadinho e tudo. Mas era um calhamaço assim que um saía e o outro continuava, e um saía e o outro continuava. Professor, uma das perguntas que é feita bastante para a gente nas escolas, quando a gente, antes da pandemia, que eu e a Kathleen, a gente visitava as escolas para dar palestra para os alunos, era a questão de como vai acontecer a mineração. Eles imaginam aquela barragem, né? Porque foi bem na época que aconteceu o desastre, a gente iniciou quando aconteceu o desastre de Mariana. Porém, no EIA-RIMA que eles forneceram, diz que não vai ser uma barragem, vai ser uma montanha de rejeitos, uma pilha de rejeitos. Isso, eles inventaram esse termo novo. Que na verdade é nada mais, nada menos que uma barragem. Isso. Tanto que nós fizemos um cálculo de a chuva de maior volume que já teve e já passava por cima desse murinho deles. Quer dizer que era conversa fiada. Eles vão ter que aumentar e vai se tornar uma barragem. Não precisa ser uns 100 metros de altura, como algumas que eu vi, tá? Tu vai lá em Brumadinho, tu visse o tamanho que as pessoas ficam na frente daquela coisa que desmoronou, né? Imenso. Aliás, Minas Gerais é um problema seríssimo, né? Eles deixaram a mineração ir para lá. Minas Gerais é toda assim. Se tu andar de avião a baixa altura, tu fica apavorado. É só barragem. Tem barragem lá que tá já teve até estudo para fechar, assim, ó, 80, 100 barragens que não podiam nem estar lá. E é assim, não adianta. Eles vão cavar e sai tanta coisa que tem que botar em algum lugar. Então eles vão ter que fazer, e ali eles fizeram isso, né? E dizer que não é uma barragem. É uma pilha de rejeitos e vai existir uma membrana. Isso. Essa membrana com superpoderes, uma membrana permanente, que não vai deixar com que os rejeitos dessa suposta pilha seja absorvida pelo solo. Outro absurdo também que nós falávamos para as crianças era a questão de que o rio seria uma barreira. Isso, essa foi maravilhosa. Uma das melhores piadas foi essa. Maravilhosa. Essa foi, não tem outra definição, né? É uma piada, porque eles tentam, que a pessoa pode ler e achar, né? Sabe que tu podes escrever uma coisa e conduzir essa pessoa de achar que o rio ali, ele não vai deixar o que acontecer ir para um lado ou para o outro, então serve como uma coisa que não... Uma barreira, eu acho que foi o termo utilizado. Ali tem várias piadas ali. Uma barreira física, né? É o que dizia. Barreira física. Falava física, eu não me lembrava desse detalhe. Não, já não falava assim. Inclusive, recentemente, eles, em razão de tudo isso aí, das contestações, né, de tudo, eles estão praticamente começando do zero. Aí estão alterando o projeto agora, né? Inclusive, ele tem previsão agora de ser parte subterrânea também. Na proposta nova de TR deles, tem uma parte dele seria subterrânea. Só assim para a gente dar uma figura, assim, o rio, ele é tão complicado, o rio inteiro, não a superfície do rio. O rio, as margens, o fundo, ele é tão complicado para entender como é que a água vem, que muita gente que se afoga por causa disso. O sujeito está na superfície aqui, o Daniel que desceu ali o rio sabe direitinho. Tu olha a superfície e está paradinha, aí tu pula ali, tô boiando, vou dar um mergulho. Tu pega uma corrente no fundo ali, olha, mesmo sendo um bom nadador, tu não vai ter dificuldade de subir. E se tu não tiver, o redemoinho vem, olha, falar em redemoinho em rio, eu fui surfista há muitos anos, redemoinho em rio é mais perigoso do que surf, e tu enfrentar o mar. Redemoinho de rio é um negócio absurdo, ninguém quase escapa. Bom, faz-me lembrar aquele artista numa novela, né, que estava fazendo uma novela no rio, deu um mergulho para tomar um banho, não voltou mais. Não voltou mais.
Pode ser um bom nadador. O redemoinho, olha bem o que eu estou dizendo. Redemoinho em rio é mais perigoso que no oceano. E o rio é traiçoeiro, né? Porque assim como a água tá paradinha, né? Tu tá caminhando, ela tá paradinho e não tem buraco, não tem nada. Quando tu vê, tu cai num buraco e ao mesmo tempo já um próprio redemoinho, né? No mar não, no mar tu ainda vê o caracol ali porque é mais intensidade, né? Mas no rio tu não enxerga. Geralmente tu não vê o redemoinho, né? Isso. E outra questão também, fala das palestras com as escolas, era a questão qual o nome da empresa parceira da ex-Votorantim, agora Nexa Resource. Daí nós dizíamos, né, IAMGO, e ficava quieto. E as crianças na mesma hora, eles vão vir aqui tirar ouros, pois é. É assim, ó. É uma empresa canadense que veio aqui ajudar a procurar chumbo. IAMGO e veio, né? Veio, então, o projeto principal deles é chumbo, zinco e cobre, né? Cobre. Mas eles têm uma parceria com uma empresa chamada IAMGO. Então, nós falávamos essa frase e as crianças por si só já se manifestavam, diziam, mas não, mas tá errado, então eles vão vir aqui tirar ouro. Bom, pensem o que vocês quiserem, mas o que dá para entender disso? Duas coisas, isso dá pra gente dizer. A Márcia falou, antigamente já teve uma firma que veio aqui para cobre e levou muito ouro mesmo. Não foi, Márcia? Ah, de avião. Sim, a CDC, né? Isso, sim, o relato sim, já que era cobre, mas o ouro era o que saía. Sr. Bob? E segundo, se a gente procurar, e eu fiz isso, um livro de minerais, no mundo inteiro, esses minerais, esses aí, a liga vem misturada com ouro. O que essa firma canadense vem aqui ver é quanto que ela vai gastar para tirar, porque pode ser uma quantidade menor. Mas se ela se associar com a outra vai ter que fazer um buraco mesmo, então ela já economizou um pouquinho, ela não vai precisar fazer um buraco. E as firmas canadenses, elas têm se especializado no Brasil em ouro. Aquela imensa hidrelétrica, né, de Belo Monte, numa das curvas do rio Xingu, que a barragem, a hidrelétrica vai secar, já secou, se instalou ali uma das grandes firmas canadenses de ouro. A quantidade de ouro que eles vão tirar dali, eles são muito, nesse caso, eles foram muito transparentes. Se a gente entrar ali no computador, tu vê tudo. Até quanto de ouro que tem. Eles puseram lá, tudo mesmo. E, professor... Mas aí... O que eu estou dizendo é que essas firmas canadenses se especializaram nisso aí. Sim, mas uma dúvida que eu não havia levantado ainda, se passou essa informação e acabei não captando. Estão lá extraindo chumbo, zinco e cobre. Aparece o ouro. O que é feito? Eles têm que avisar a FEPAM? Uma boa pergunta. O que tem? Nossa, achei ouro, vou avisar. Na outra vez, que é daquele caso que teve até, que a Márcia falou do acidente, eles nunca falaram nada para ninguém. Nunca falaram nada. É muito difícil, até porque isso é histórico, né? No Brasil, o roubo de ouro... O ouro é subproduto, professor. Como é? Eu não ouvi que a Vera falou. Que o ouro é o subproduto. O ouro era subproduto. É o subproduto, Chegou a admitir isso aí em alguns lugares, que terá subproduto de prata e talvez ouro. Quer dizer, já está previsto, assim, entre linhas. Quando ele vem associado, eles têm um índice que vale a pena economicamente, mas hoje em dia, com o valor que o ouro tem, e o que se pode fazer com ouro, eles melhoraram a tecnologia para tirar... Prova é que o Japão tira ouro de celular, né? Ninguém aqui nunca tentou, porque vai gastar um dinheirão. Mas no Japão, das conexões que tem dentro de placa de computador e de celular, o Japão explora ouro disso aí, né? E, professor... tem que ter tecnologia. Outra questão também era a questão das vagas de emprego que eles prometeram para a região. No EIA... Esse é outro mito. Mas diminuindo as vagas, né, do número de leitos que eles haviam pedido para a região, não batiam os números. Eu acho que era uma coisa mais ou menos assim, não é?
Não, as questões ambientais, elas têm vários debates por anos e anos e anos que a gente ainda não conseguiu terminar. Uma delas, que eu chamo de chantagem, é sempre isso. Tem várias chantagens que se faz com as questões ambientais. Tem a chantagem econômica, por exemplo. Se eu resolver ir num jornal e pedir para botar um quadradinho de 20 por 30 falando sobre isso aí, vai me custar 500 mil reais, 400 mil reais e eu ainda vou ser processado. Enquanto se tu ligar a televisão, tem a propaganda deles lá o tempo todo. Do agrobusiness, de mineradora. Eles põem o que eles querem. Uma vez só tiveram que retirar um negócio, que era sobre o soja transgênico, que fazia bem à saúde, parará, foi retirado. De resto, então tem a chantagem econômica e tem essa chantagem da mão de obra. O Brasil está com desemprego, as pessoas que têm emprego já não percebem muito bem, não ganham bem, tem muita gente na informalidade, então é o cenário perfeito para o cara chegar e dizer, olha, eu vou oferecer 20 mil. Se disser que vai oferecer 20 mil empregos, não tem quem segure o projeto. É uma grande chantagem, que não tem nada a ver. Tu podes fazer um projeto melhor, tu podes fazer uma outra opção que seria mais interessante para essa área aí, uma outra opção na área agrícola, na área de uma série de coisas, de turismo, de medicinal, vai dizendo. E que tivesse também, inclusive locais, empregos locais. Eu sei porque eu moro em Rio Grande, eu vi o que deu lá o Polo Naval, né? O Polo Naval tinha 5% de pessoas de Rio Grande, que eu preciso uma certa qualidade. O cara tem que ser um técnico especializado em ouro. O cara tem que ser um técnico especializado em explosão. O que vai sobrar para os locais que lá em Rio Grande foi? Limpeza, segurança. É porque precisa especialidade. O Brasil já teve, isso aí eu li há muito tempo, o Brasil já teve, inclusive na área automotiva, dificuldades imensas para construir coisas, porque não tem. Isso não se lê em qualquer lugar porque fica chato, né? Alguém dizer que o Brasil não tem condição técnica de ter mão de obra especializada, né? Então, essa questão da chantagem da mão de obra contra o meio ambiente, eu fico assim, pensando quando é que isso aí vai acabar. Porque é uma das grandes chantagens. Porque todos os projetos, em geral, fora do Brasil, que se tem mais recursos para pesquisa, provam que nem a metade da mão de obra que eles oferecem existe. Eles podem inchar quanto eles quiserem, inflar, porque ninguém vai calcular. Agora tem países que têm dinheiro para pesquisa e que vão lá olhar, os caras acham direitinho, né? E também tem o pós, né? Às vezes eles oferecem 500 vagas. Então tá, terminou, fica 30. E aí? Não, mas eu trabalhei um ano lá. Então tá bom. Mas para o município que vai ser explorado, quanto que essa empresa vai deixar para o município, sem seus buracos? Isso que que a comunidade tem que exigir e entender. Depois que terminar isso aí, o que vai sobrar? Estou para te dizer que lá em Rio Grande o que sobrou é terrível depois do Polo Naval. De assalto, de estupro, de gente pedindo na rua, de cara que sonhou em ter um hotel, fez um hotel de 5 andares, nem chegou na metade, terminou, ficou lá pendurado, tá cheio de conta, gente que fugiu da cidade porque também estava cheio. Se tu olhares a coisa que é mal desenhada, e lá o Polo Naval foi mal desenhado, porque tu não pode pegar uma cidade de uma hora para outra ter um Polo Naval com 14 mil pessoas trabalhando, que não era o número, mas eles dizem que mas não era. Tu tem um impacto, quase que é um impacto ambiental. Quase que é um impacto ambiental. Nem banco tinha suficiente em Rio Grande, nem restaurante. As pessoas vão lá trabalhar, o cara vem do Rio de Janeiro, aguenta um mês em Rio Grande, aí que Rio Grande é o fim do mundo para eles, né? Eu vou para o Rio de Janeiro, aí termina a sexta, aqueles caras iam tudo de ônibus, até Porto Alegre, pegavam um avião e passavam sábado, domingo no Rio. Primeiro eles iam a Pelotas, aí Pelotas é pequeno para eles. Aí eles descobriam o Chuí ali, e a fronteira lá para comprar, iam lá comprar uns uísques, negócio, enchiam, embora. Aí não deixam na cidade. Porque para te deixar na cidade tem que ser na cultura,
Tem que ser em estruturas boas, que depois que isso vai embora, fique lá. Bom, a minha casa, até gente entrou na minha casa, né? Tive que botar cerca na minha casa. Rio Grande nunca tinha tido assalto a banco, os bancos nem tinham porta preparada, era aberta. Aí teve assalto de banco, explosão em banco. Teve, olha, se tu ponderar, e é aí que eu digo, nosso país não tem pesquisa suficiente para a gente ficar monitorando tudo isso e dizer, olha, nós temos colega, a Márcia e a Vera sabe, que faz a conta da mineração, vai dar prejuízo para o município. Sim, tem a questão da saúde pública, tem a questão dos desgastes, né, do aumento de coleta de lixo, é um monte. Os tributos isso aí vai dar prejuízo pro. Ele já fez a conta pro caso aí de Caçapava e Bagé, o prejuízo que vai ser. Agora, nós também incorremos num problema que tem pessoas que não querem ouvir. Que é o imediatismo, né? Não estão nem aí. Chega na rua e diz um cara assim, queres fazer exame para ver se tu tá com Covid? Tá louco, para, eu não quero fazer exame. São pessoas que veem um especialista em tributos, em contabilidade, para provar, cara, eu não quero. Eu te dou 3 minutos para falar. Me convence. Isso, 3 minutos. É muito ruim. E sem falar, professor, desses assuntos do pessoal que pode vir, da falta de vagas de emprego, de que as pessoas não são capacitadas, a questão ambiental. O que vai sobrar caso eles se instalem e depois vão embora, que são 20 anos, né? Eles falam em 20, 25 anos, se não me engano. O que vai sobrar naquele espaço? O que vai sobrar naquele lugar? É por aí. Vai sobrar tudo, porque eles não vão fazer ali, né? Não, eu disse se caso, né? Se caso eles conseguirem, se caso... Eu sei... Vão conseguir. Eu sempre vai ficar assim, olhando bem superficial, uma área fechada, porque eles não vão conseguir ficar arrumando aquilo por anos e anos e anos, eles não aparecem mais. E a água subterrânea, nós não vamos saber direito, porque nós não temos condição de monitorar. Eles teriam que monitorar e não vão monitorar. A água do rio, se tiver algum problema grave, então não gostaria nem de pensar. Nós também não monitoramos, é um projeto que eu peço para todo mundo. Nós tínhamos que fazer um esforço, e aí estou falando para a Márcia, para a Vera, nós tínhamos que fazer um esforço de monitorar o rio. Combinar com as várias universidades, os vários municípios, e fazer um custo mínimo para a gente, porque assim, vamos falar o correto. Para te saber se tu tem uma doença, tu tem que saber como é que tu tá. Me fugiu o nome do representante da Embrapa, que foi feito na expedição. Eles fizeram coletas e pelo que ele passou para nós durante os acampamentos dessa expedição, que eles já monitoram há algum tempo. Me fugiu o nome, Eduardo Lana é o representante. Isso, ele nos passava que tem já um estudo e um mapeamento de coleta de água, não sei te dizer de quanto tempo, até porque agora faz um tempo que a gente não tem contato. É porque ele fez esse trabalho que custou bastante, inclusive, para o comitê da Bacia Hidrográfica do Camaquã. Ele, se não me falha a memória, é R$1 milhão. Eu não estou falando nisso aí. Eu estou falando as universidades, o município, eu junto, a gente se juntar e fazer o mínimo que seria para depois a gente provar que mudou. Como é que nós vamos provar que mudou se a gente não sabe, sem ser esses poucos estudos? Lá quando em 88 teve aquele derrame, aquilo também foram feitos estudos. Então é um em 88, quando o Lama fez, a gente tem que estar monitorando. Isso é muito típico em país do terceiro mundo. A gente não tem essa continuidade, que não precisa ser um negócio. Tá? Eu, quando fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos, eu queria trabalhar no Brasil, mas não consegui convencer. Então eu trabalhei no Rio Mississippi lá. Aí o cara me deu um mapa, eu fiz 120 estações para medir. O meu orientador, que já era, tinha 30 mil quilômetros de rodagem, Filomena, se tu fizer 120 estações, tu vai ficar aqui uns 8 anos. Quanto tu tem para fazer o mestrado? Eu disse, eu tenho 2 anos. Eu disse, então,
Aí eu sentei, 13 estações. Passei de 120 para 13. E mesmo assim, eu trabalhei que nem louco. Porque, só para explicar, é bom a gente ter informação, assim. O rio Mississippi sai num estado no sul dos Estados Unidos e esse estado estava afundando no mar. O próprio peso do rio, ele estava afundando. Então, a água do mar que entrava no rio, ela começou a entrar mais. E a água que vinha com muita poluição, chegava também. Então, eu medi como é que os organismos que não podem se mexer, não peixe, nem aves, nem salamandra, nem sapo, os bichos que são fixos no fundo, no rio, na água misturada e no mar, como é que eles se viram com isso aí? Claro que é um afundamento muito lento. Não tão lento assim, porque tinha a ilha que eu ia um mês depois não tinha ilha. Tá? Então eu aprendi aí que a primeira lição, né? Tu pode desenhar aí 120 estações no rio Camaquã. Primeiro, não vamos ter dinheiro. Segundo, nós vamos demorar 10 anos. Né? Então vamos fazer estações para a gente medir um dia poder dizer, olha, meu, mudou a acidez da água. Olha, meu, desapareceram os peixes. Ó, tinha 10 espécies. Aliás, foi uma das piadas, né? Eles acharam 30 espécies 30 de peixe. espécies Tinha de mais peixe. de 120. Né? E Então, uma semana depois ainda foi achado mais uma espécie. mais isso. Então, a gente tem que fazer isso. Até porque eu acredito que como comunidade, e sem um aspecto de negócio, de ganhar dinheiro, sem ganhar dinheiro, a gente pode fazer essas amostras aí. Não precisa ser... As universidades fazem. Eu trabalhei 35 anos dentro de uma universidade. Né? Com certeza, né? Podemos. Então, Né? eu acho Vamos que é uma nos conversa organizar, boa para a professor. gente não ser pego de surpresa. Vamos nos organizar, o senhor diz, depois a gente Uma conversa. Isso. Conversa, diz o que é preciso, a gente leva para o poder público aqui, leva para as nossas associações, porque é necessário para a gente fazer esse controle, sim. Isso tem que ter um monitoramento, é uma coisa básica. A gente ter o monitoramento do rio. Eu tenho certeza que a nossa comunidade aqui, no que for preciso, e até do nosso poder público aqui, que sempre foi bem parceiro, vai nos ajudar, vai nos colaborar. Depois o senhor só nos norteie, né, em relação a isso. Professor, Márcia também acho que pode ajudar. Até o momento, o empreendimento não aconteceu, nem vai. Devido a todas as manifestações que foram feitas, devido ao Ministério Público, devido às audiências públicas, devido à documentação que está sendo apensa, né, num processo, devido às informações que começaram a ser levadas adiante, principalmente por esse movimento que foi feito, que agora até fiquei lisonjeada de participar dele, pelo que o professor falou, que já tinha visto um movimento lá em questão da Borregara há muitos anos, mas que essa força que se tem agora não é inédita, digamos assim. Como está o projeto de mineração agora? Com o que a população tem que se preocupar? Essa gente, como que está organizado? A FEPAM tende a liberar? Como a FEPAM está se manifestando, de que forma? Então, para as pessoas entenderem a que pé está a situação do rio, que é isso que eu escuto muito. A Márcia e a Vera sabem mais do que eu isso. Estão mais atualizadas. Eles voltaram a estaca zero, né? Estão começando com um termo de referência, né? Que até falei, eles apresentaram uma proposta, a empresa apresentou uma proposta de termo de referência para a FEPAM, com mudanças profundas aí no projeto, inclusive com uma parte subterrânea, estão dando mais enfoque ao cobre agora, eu acho, porque a gente bateu muito na questão do chumbo e resolveram trocar. Estão dando mais enfoque ao cobre, mas o projeto existe, né? Embora eles estejam um pouco afastados daqui, né, fisicamente, não tem essas caminhonetes que tu via agora mesmo, só se vê uma lá da vizinha, eles não estão como eles estavam aqui, sim. Então, assim, ele existe, está andando devagar, mas está andando, né? Para que a nossa audiência entenda, eles entraram com um projeto, né? Esse projeto ele foi questionado, ele foi denunciado, ele foi retalhado, até que foram pedindo, as autoridades foram pedindo a eles alterações, modificações, até que pediram para eles fazerem tudo de novo. É isso, Márcia?
É, isso aí. Assim, resumindo é isso, eles vão ter que começar a fazer tudo de novo, né? E a gente imagina, né, que se continuar vão ter audiências públicas novamente nos municípios e até havia um pedido naquele outro projeto para todos os municípios, 28 municípios da Bacia também queriam audiências públicas, né? Então, se o projeto andar, né, porque ele está andando devagar, mas está andando, a gente tem que se preparar para enfrentar novamente audiências públicas, né, dos municípios, fazer tudo de novo, né, todas as contestações, toda a mobilização. Quer dizer, a gente continuamos ativos, temos que estar preparados para continuar por muito tempo, né? Porque a gente sabe que eles vão demorar e não sabe que nós estamos a postos, né? Vão continuar a postos para a eternidade. Já estamos colocando até os sucessores para seguir a postos. Sem falar que o minério ele vai continuar embaixo, né? Vai continuar embaixo do solo. E se eles desistirem, até porque todas as manifestações, todos os movimentos que a gente faz são com recursos próprios, né, de cada um, e o valor que a gente desembolsa é um valor irrisório perto do valor que eles estão investindo nesse projeto, né? Então, a gente espera até que eles cansem o bolso, né, e resolvam desistir daqui. E, Márcia, por que não aqui? Por que não às margens do nosso Camaquã? Por vários motivos, né? Além dos motivos sentimentais, também os valores econômicos, né? Porque a gente diz assim, já que todo mundo só fala e só pensa em economia, tem a questão econômica também, né? Quando falou dos empregos ali, né? Eles oferecem 450 empregos, né? Só em Palmas ali são, sei lá, mais de 600 famílias, falando só no distrito de Palmas. Agora a gente vai falar em toda a bacia, 28 municípios que serão afetados, o arroz em Cristal, Camaquã, toda a produção, imagina só, economicamente é um prejuízo fenomenal. Não sei se a Vera quer falar sobre essa questão aí também. Um pouquinho. E o que a gente escuta também é dizer, mas o celular... Sim, foi demonstrado, né? Sim. Oi? Pode continuar, Vera. Já foi demonstrado em estudos do professor Marcos Borba, né, do Embrapa, só nos dados da ovinocultura, né? Que assim, o resultado econômico é muito superior à mineração, né? E uma questão importante também, né, que a gente tem que pensar é que o que está sobre o solo, né, o que está em cima do solo é explorado por diversas famílias, né, dividido entre todos nós. E a gente vai trocar isso para deixar que uma única empresa, né, ou pouquíssimas empresas vão explorar o subsolo. Nós vamos sair, tirar os times de campo, digamos assim, sair da nossa atividade para que eles façam a atividade deles. Não faz o mínimo sentido, né? Não faz o mínimo sentido. As pessoas não percebem, porque quando eles falam em empregos, eles falam supostos empregos que eles vão gerar. Eles jamais falam sobre os empregos que eles vão tirar. Se eles falassem sobre isso, se perceberia que o que vai deixar, que os empregos que eles vão acabar, com os empregos que eles vão acabar, né, são muito superiores àqueles que eles vão gerar. Mas eles não falam, né? Só falam naquilo que pode vir de bom, nada falam naquilo que vai vir de ruim, né? Então isso aí é importante também, né? Ver. E tem uma outra coisa que pode ser salientado. Eu até sabia o lugar, a Márcia e a Vera podem me ajudar. Eles têm uma proposta de projeto em outro estado. O mesmo projeto aqui? Se lá for em melhores condições, não tiver tanta pressão, a sociedade ser enrolada e eles conseguirem, eles fecham aqui e vão embora. Existe essa possibilidade. Assim, eu sei que eles têm outra área. Só não me engano, acho que eles já estão lá, né, professorina? No Pará, se não me engano, eles já estão lá com esse projeto, já com licença prévia. Salvo engano. O mesmo projeto. Aí eles podem... Outra questão que o minério pode ser tão obsoleto, né, professor? Porque a ideia deles é produzir chumbo para fazer baterias, né? E os carros a bateria, então, de repente, vão parar de acontecer, né? Vão parar de existir, vão ter carros elétricos, então, de repente, o produto se torna obsoleto e eles não vão fazer a mina, né? Vamos sonhar, né? Isso é uma coisa que eu gosto de salientar muito, eu não sei se é só por mim, mas eu também fico pensando que essas empresas que vêm aqui, Canadá, essas que vêm aqui, Americana, vai dizendo aí,
eles, em geral, isso vale para o agrobusiness. Vai quase tudo para a China. E depois as pessoas vão choramingar. Eu sei porque eu já fui à China. Ele me disse lá, porque o rapaz varria a rua no centro, na China, onde eu fiquei, no hotel, com vassoura de galho de árvore. Eu pedi para o meu amigo, que era tradutor, se eu podia fazer uma pergunta para ele. Ele disse que podia fazer, que ele respondia. Perguntei, tu não te incomoda, tu acha normal tu varrer uma rua com galho de árvore, assim? Lembra antigamente como é que eram as vassouras? Não tão bonitas assim, mas a dele era muito ruim. E ele olhou para mim e disse assim, não, porque eu estou fazendo a minha parte para ser a China ser o maior país do mundo e dominar. Então, eu vejo, olha, eu não vou nem usar o adjetivo que eu estou pensando, eu vou usar um melhor, a trouxura dos brasileiros, que depois vão dizer que a China é o maior país do mundo. Nós vamos alimentá-los, nós vamos mandar minerais, nós vamos mandar... Vai dizendo. Que isso é, eu não sei se as pessoas pensam, mas quando tu manda solo... É a nossa carne, a nossa soja. Manda solo também. Quando a gente planta, a madeira. Isso. Depois eu fico pensando, né? Principalmente água, né, professor? Isso. Nem falar em água, né? Aí eu fico pensando, como é que pode ser tão trouxa assim de... Claro, alguém que está mandando, é privado, eu planto soja. Eu vou mandar, de preferência o dinheiro nem vem, já entra num banco na Europa, lá para mim não tem que pagar tributos. E eu fico impressionado. Pode ser que quando eu fiz a minha formação, agora em outubro eu faço 70 anos de idade, a minha formação foi muito do país, né? De levantar o Brasil. Nós levantamos outros países. Isso aqui dava um programa, que já existe um jeito de calcular isso. É impressionante, tanto que eu estou escrevendo um trabalho, tá anos guardado até, agora eu estou me motivando de novo. Eu falo em exportar, não é exportar com T, é com D. Exportar, nós damos. A exportação nós damos, porque quem estabelece o preço é lá fora. O mercado exterior. É lá fora. Isso vai, é só ver como é que está a carne agora. Os economistas só não têm a cara de dizer a verdade, né? A carne é isso aí. Eles lá estabelecem, ainda é em dólar, nós somos prejudicados. Aí eu vejo o povo ali na TV, vai lá no mercado, olha, quanto está o guisadinho de segundo? Tá, mas não dá. O que está acontecendo? A China nunca comeu tanta carne na vida. Por quê? Nós estamos exportando. O que fica para a gente, em geral, é o que a gente chama de as externalidades, os passivos. Vai ficar aqui em Caçapava e Bagé, vai ficar um buraco. Vai ficar problema possivelmente de contaminação de água. Vai ficar gente com doença do pulmão. As pessoas não vão ver mais. Isso. As pessoas não vão ver mais as aves que vinham, peixe que pescavam. Isso que vai ficar. E alguém no mundo aí vai ficar mais rico. E se for o país, vai ficar... Então, aquela história que eu ouvia que o Brasil era o país do futuro, nós continuamos ainda, nós vamos ser ainda do futuro, vamos ver. Exportando, duvido. Isso aí é uma coisa, assim, quase de lesa pátria, no meu ponto de vista, do que se faz. Professor, uma coisa que me incomoda muito é quando a gente expõe toda a questão e aí tu ouve, tá, mas tu usa o celular e precisa de chumbo. Da onde que... Mito, a chantagem que eu te digo, né? Da onde que tu quer que tire? Gente, não precisa pensar muito, não precisa raciocinar muito. Simplesmente eles querem vir aqui e tomar conta de um local que já é habitado, que já tem os seus donos, que já tem os seus moradores, que já tem a sua aptidão, que já tem a vinicultura, que já tem o gado, que já tem a parte da agricultura e querem acabar com tudo. Olha o preço disso para o meio ambiente, olha o preço disso para a comunidade. Nós não somos idiotas, chiitas, não é assim, não pode minerar. Pode, claro que pode, mas por que tem que ser aqui, num bioma pampa preservadíssimo? Por que as pessoas que estão aqui há anos têm que sair para eles virem se instalar? Então... Por que é uma grande pergunta, se eles não usam água, por que é do lado do rio? Por que é do lado do rio? Aquela barreira física, que é uma barreira física. Elinai. E uma coisa importante, né, é que, assim, ó,
eles estão levando um bem que é finito, né? Se ele tirar aquele minério dali, nunca mais vai ter no lugar. Então, assim, nós estamos dando de presente, como diz o professor, algo que é nosso, para que outro país se desenvolva. E se um dia a gente precisasse desses minerais para o desenvolvimento do nosso país, a gente não vai ter, porque vai acabar, né? É diferente do que a gente produz, assim, que nem nós aqui produzimos pecuária toda a vida e está sempre ali produzindo, porque eles comem pasto e o pasto se renova. O minério não, eles vão tirar aquilo ali, vai embora, né? Eles vão se desenvolver e nós vamos ficar cada vez mais pobres, porque nós vamos dar algo nosso, né? E que não tem recuperação. E outra coisa, é assim, ó, a tributação desses minerais, o imposto que fica no Brasil é quase zero. Porque nós temos uma lei aqui no nosso estado, no nosso país, ali, né, aqui, que diz que assim, ó, não se exporta tributos. E tudo aquilo que vai para exportação é livre de tributos. Então, o que de fato fica para o Estado, quase nada. Então, como diz o professor, a gente está dando de presente os nossos minerais para que outros países se desenvolvam e o nosso pretenso futuro vai ser um futuro nenhum. Se um dia a gente precisar, a gente só vai ter rejeito. A gente vai ter que aprender a transformar rejeito em ouro. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ficar rico. Senão, fica com a gente vai ser um país que só vai afundar, né? Porque a gente não vai nada. Se divertir um pouquinho, o mar é cheio de ouro. O mar é cheio de ouro. Tem ouro no mar. E não é pouco. Agora, retirar... Vai lá tirar. Vai lá tirar. E eu queria dizer sobre a China. Eu visitei 11 rios na China. 9 não tinham água. Porque eles já tinham explorado tudo. Tudo que tinha dado. Tudo. Aí eu perguntei pro rapaz da China, que estava nos acompanhando, o que vocês pretendem fazer? Não, quando a gente for o primeiro país do mundo rico, nós vamos repor água e peixe. Aí eu olhei para ele e disse assim, então tá bem, tá. Muito ele pensa que é assim, tu pega um rio, 20 anos sem água, depois tu põe água e põe os peixes e vai ficar tudo. E o curso normal vai seguir o mesmo. Quando ficar rico, né? Quando for o maior país do mundo. Gente, já estamos fechando em 1h30 quase de live. O assunto, ele é muito amplo, é um assunto extremamente gostoso para a gente debater. É um prazer estar aqui com vocês, rever o rosto de vocês, assim, de forma ao vivo, né? A gente, por épocas do ano, a gente conviveu por bastante tempo, se encontrava seguidamente. Eu quero agradecer por vocês terem vindo, né, passar esse recado, até para personalizar mais vocês, para as pessoas saberem quem é a Vera, quem é a Márcia, quem é o professor Filomena, que a gente fala tanto, a gente conta e admira vocês, admira o conhecimento do professor. Eu quero já deixar pré-organizado com o professor, que depois a gente vai conversar, para ver essa questão dos pontos de monitoramento. Eu tenho certeza que a comunidade encruzilhadense, o nosso poder público aqui vai colaborar da forma que puder, na forma que tiver ao seu alcance. E eu quero agradecer vocês por esse tempo que vocês dispensaram com a gente hoje, por estar aqui no Redação Sudeste. O Jornal do Sudeste... é utilizado, né, as plataformas para conteúdos contra a mineração, porque nós nos posicionamos dessa forma, nós acreditamos que isso não é bom para a nossa região, e não só por nós não querermos. Nós estudamos, nós fomos a fundo, nós tivemos o acesso, né, aos documentos da empresa. Então, essa opinião que a gente tem como imprensa, que muitas vezes não parte do editorial, mas parte do conteúdo, é porque a gente tem, digamos, conhecimento e a gente se disponibiliza também a passar para a população, a esclarecer qualquer dúvida que ficar. Pode entrar em contato com o Sudeste, a gente consegue nortear da questão da documentação, a gente sabe onde está, o que a gente não souber, a gente pergunta também para vocês. Muito obrigada. Deixo agora com vocês as últimas palavras. Márcia, começa. Muito obrigado, Linai. Muito obrigado ao professor e aos demais. Sempre que precisarem, podem contar comigo. Eu sou um eterno ajudante no que for preciso para a gente poder manter o nosso rio. De qualquer forma, seja para ajudar ou para ir a algum lugar, eu estou junto, viu? E parabéns pelo empenho de todos vocês. Vocês são os verdadeiros heróis
que ficam escondidos muitas vezes, né, por trás de um telefone ou de um microfone, né, mas que tem tanta importância, né, que passa tanta visão e tanta sabedoria, que nem o professor passou para nós coisas ali que eu não sabia, tá? Então, tu tá sempre procurando, estudando sobre o rio, mas detalhezinhos que fogem da gente às vezes, né? Então, muito obrigado pelo convite, Lina, e estou sempre à disposição de vocês, viu? Vou te chamar mais vezes, com certeza. O nosso assunto vai ser longo. Márcia. Bom, vamos lutar que a gente vai ganhar. Obrigada. Agradecer a ti, Lina, e ao Daniel aí, a população da Encruzilhada também, que sempre nos recebeu também. Estamos com saudades, né, velho? E uma coisa também que eu queria ressaltar, que além da mineração, nós temos outra ameaça aí também, Daniel, que são as hidrelétricas, né? Tem um inventário hidrelétrico do Rio Camaquã que está sendo feito, uma previsão de, no mínimo, umas 10 hidrelétricas, todas no Alto Camaquã, inclusive a última, começa aqui no Rincão do Inferno e a última é na RS 471, aí próxima à Encruzilhada. Bem pertinho. Bem pertinho. Então, esse é um outro debate também que nós já começamos também, já estamos trabalhando nessa questão. Se uma hora a gente pode até conversar. Claro, né? Vamos sim. E muito obrigada. E estamos na luta, nós estamos sempre na luta, né? Todos os dias. Não, não é força de expressão, é real. É dia e noite pensando e trabalhando nessas questões aí. E muito obrigada, estamos aí. Obrigada, Márcia. Saudades. Verinha. A Vera está aí ainda? Agradeço a oportunidade, sim, e gostaria de falar para as pessoas que nós somos parte desse ambiente, né? Nós não podemos tratar o ambiente como se fosse algo desconectado de nós. Tudo aquilo que acontece com o ambiente, ele tem reflexos diretamente sobre a nossa vida. A água, principalmente, é um bem preciosíssimo. Eu acho que a água, em pouco tempo, vai valer mais que qualquer outro bem. Então, a gente tem que preservar. Como diz o professor, no IARIMA eles falam que vão sumir com 60 fontes de água do Camaquã, nascentes. Mas a água que eles pretendem bombear diariamente para a mina, caso esse projeto aconteça, que eu espero que não aconteça, tenho certeza que não vai, mas é quase certo que, segundo alguns estudos do Comitê Camaquã, em 3 anos o rio desapareceria. Então, assim, nós temos que pensar profundamente sobre isso, né? Não vamos pensar no emprego que pode acontecer, vamos pensar em tudo aquilo que a gente vai perder. A gente pode perder, inclusive, a nossa principal fonte de vida, que é o Camaquã. Não existe vida sem água, então a gente tem que pensar sobre isso. Eu sei que o celular é importante, mas mais importante do que um celular é comida e água. A humanidade consegue sobreviver sem um celular, sem água e sem comida não consegue. Então, como espécie humana, a gente tem que pensar sobre isso. Muito obrigada. Obrigada, Vera. Bom te ver, bom ter falado contigo. Professor? Depois da informação que a Márcia deu das 10 hidrelétricas, eu vou mudar meu número de telefone. Amanhã eu vou comprar um cartão novo. É boa essa também. Boa pegada essa aí. Não, e tem uma que é aqui bem pertinho de nós aqui. Essa aí, tecnicamente falando, é mais fácil de defender do que a mineração. É mais fácil. Ah, que mais... bom. Vamos saber, eu vou começar a ligar hoje mesmo. E como eu avisei que em outubro eu faço aniversário, em outubro eu também não converso com mais ninguém, vou vender meus livros, vou mudar de telefone e vou, deixa eu ver para onde? Pro Havaí. Não, mas tem um projeto, o Expordar, né? Tem um material aí que a gente quer ter acesso. Isso. Até porque no outro dia descobri que no Havaí tem erva mate também. Então eu tô feito. Professor, sem palavras, venha pra cá, obrigado. Venha pra cá. Pra beirada do Camaquã, aqui nas margens. Venha pra cá. Sim. Vamos conversar sobre um outro assunto. Professor, muito obrigada. É uma honra falar com o senhor sempre. O seu conhecimento, o que o senhor traz de informação sempre é muito rico. Como eu já tinha dito, a gente vamos continuar conversando sobre a questão do monitoramento, né, do que a gente pode fazer. O senhor vai nos nortear depois. Muito obrigada por ter falado com a gente hoje. Eu nunca esqueço que eu sou funcionário público. E muitos anos o meu salário é de funcionário público, né? Então eu tenho que pagar através do conhecimento, tudo que eu aprendi. Apesar de 35 anos dando aula, agora eu continuo pagando o que eu recebo
E com muito valor. Sem preço, mas com muito valor. Isso. Então tá, obrigado. Muito obrigada, professor. Boa noite. Tchau, meninos. E o amigo aqui. Gente, Daniel. Muito obrigada por terem ficado conosco. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês quiserem referente à luta em defesa do Camaquã, a gente fica disponível nas redes sociais. Eu coloquei um post ontem na página do Jornal do Sudeste, onde ele tem um link do WhatsApp para participar do grupo, onde a gente troca informações, documentos. Então, ficamos aí à disposição de vocês. Muito obrigada. E mineração aqui não.